cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Tu és digno, somente tu és digno, Senhor. Nós te adoramos, tu és santo. Pode declarar nesse momento, queridos, que Ele é exaltado. Aleluia. Exaltado, 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 ó Senhor. Exaltado. Você pode declarar que Ele é exaltado. Exaltado, Só Ele é digno de receber a sua adoração, o seu louvor. exaltado, ó Senhor. Somente a Ti a glória, Jesus, para todos sempre, 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 sempre. A Ti somente a glória, Deus. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Pra sempre. Amém. Glória, glória, glória. Santo, 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 Tu reinas no trono do céu, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos
anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és o fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Nos derramamos sobre ti, Jesus. Derrame o seu melhor que você tem pro Senhor. Em nome de Jesus. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu louvor sobre meu louvor. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. E não há outro como tu, Jesus. E não há outro como tu. Declare isso. E não há outro como tu. E não há outro como tu, Jesus. E não há outro como tu. E não há outro como tu. E não há outro como tu, Jesus. E não há outro como tu.
sobre o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia. Louvamos o teu nome, Senhor. Tu és o Deus que nos faz todos os dias permanecer nesse amor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a majestade, no nome santo de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor neste lugar, nesse momento. Amém. Glória a Deus. Como é bom poder adorar esse nome santo de Jesus. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Profetizo saúde, profetizo saúde na vida financeira, profetizo saúde na inteligência, para que você possa administrar tudo aquilo que o Senhor tem separado para você. Nesse momento estaremos nos dízimos e ofertas. Tem um envelope na sua cadeira, você que nos acompanha nas redes sociais, tem um QR Code para você poder fazer a sua contribuição. Então que você fique à vontade, faça conforme Deus colocou no seu coração. Dê a Ele o seu melhor. Ele tem feito isso todos os dias por você. Que você tenha esse coração grato por você estar aqui com saúde, podendo estar de pé, podendo estar aqui adorando e louvando o nome do Senhor Jesus. No texto de Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25, diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Assim diz a palavra de Deus, Deus colocou no coração de Salomão. Esse texto é muito interessante. É interessante porque eu anotei uma frase que o Senhor colocou nessa manhã e ontem à noite. Aí eu falei: Senhor, é isso mesmo? É. Então eu vou falar para vocês. Uma vida generosa te traz todo tipo de riqueza. Uma vida de ganância te traz todo tipo de pobreza. É assim que o Senhor deseja para o meu coração, para a minha casa, e é assim que o Senhor deseja que fale no seu coração nessa manhã. Orando, eu falei: Senhor, o coração generoso é um dos caminhos que mais te aproxima de Deus, é o caminho da generosidade. Deus tem recompensas com os generosos e não com os avarentos. Então é interessante, Provérbios diz exatamente isso, que Deus tem compromisso com aquele que tem generosidade. O caminho da generosidade é um caminho sem volta. Eu vivo isso na prática, vivo isso com o meu filho, com a minha esposa, na minha empresa. O poder da generosidade, ele é algo que você não consegue comparar com o que o Senhor tem para nós. Ele nos traz alívio, Ele nos traz tranquilidade, Ele nos traz paz no momento de aflição. São nas tempestades que a gente vive na nossa vida. A generosidade, ela traz essa recompensa. E ainda financeiramente. Recompensa financeiramente. Então que você, nessa manhã, você em casa, possa entender o que Salomão está querendo dizer para nós. Um coração generoso é um coração que agrada os céus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida financeira. E faça seu melhor nessa manhã. Traga aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor, nesta manhã nós te agradecemos pela tua presença nessa casa. Nós tiramos o dia de hoje para poder estar dizendo o quanto o Senhor é santo, o quanto que o Senhor é poderoso, não só dia de domingo, Senhor, mas na nossa semana. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos acompanhar, nos colocar na brecha, Senhor, para poder ouvir a tua voz, para poder sentir o teu Espírito Santo. E que nessa manhã o Senhor possa, em nome de Jesus, visitar aqueles que estão em casa, que essa palavra possa chegar lá, que o Senhor possa abençoar os seus lares, Senhor. As famílias que estão aqui nessa manhã, nós profetizamos a bênção do Senhor sobre essas casas, Senhor. Dê alívio aos teus filhos, Senhor.
Traga a Ele, Senhor, o poder e o dom da generosidade, que nós possamos colher os frutos do Teu Espírito Santo em nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, toma aqui, se há alguém enfermo, se há alguém com voto que possa colocar o Teu Espírito Santo, possa, em nome de Jesus, visitar essa pessoa agora, Senhor. Que o Senhor fale para ela, que o Senhor cure ela, que o Senhor traga uma resposta para ela. Em nome de Jesus, Pai, nós acreditamos nos dons do Espírito, Senhor. Nós acreditamos nos dons hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a Tua igreja as riquezas do céu, Senhor. Nos dê saúde, nos dê sabedoria, nos dê inteligência para poder administrar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Aleluia! Bom dia, igreja, paz do Senhor. Tudo bem com você? Você já viu alguém que está aí do seu lado? Você já cumprimentou ele? Já cumprimentou ela? Dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Seu coração tem que estar pulsando, assim também como meu coração está pulsando
por vidas, por transformarmos essa cidade para o Senhor. No dia 31 de agosto e no dia 1º de setembro, nós vamos ter a conferência Pulsar. Eu quero te incentivar a gerar uma expectativa grande para aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas e para aquilo que Deus vai fazer através da sua vida depois dessa conferência. Vai ser um marco nas nossas vidas e eu tenho certeza disso. Amém? Eu quero falar com os irmãos que, se porventura você ainda não desceu com seu filho, nós temos salinhas ali embaixo funcionando de 0 a 9 anos de idade. Você pode descer e deixar o seu filho ali. Eu quero também falar que nesse exato momento nós estamos tendo um treinamento pastoral para líderes, então nós temos aproximadamente entre 130 e 150 líderes ali embaixo no auditório, razão pela qual talvez você não encontre o seu líder de célula aqui agora, porque ele está ali embaixo sendo treinado. Amém? Eu queria também conhecer aqui alguém que esteja nos visitando pela primeira ou pela segunda vez. Na verdade, eu já até vi, já conversei com 1 ou 2, mas se você está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez, eu quero pedir que você me ajude a te conhecer. Levante a sua mão assim, mas eu queria pedir, se fosse possível, para você não levantar a mão assim não, para você levantar igual a irmã lá, ó. Seja bem-vinda, minha irmã, a paz do Senhor, Deus te abençoe, volte sempre. Certamente alguém da igreja chegará aí, pegará algumas informações suas, alguém te dará um abraço. Muito obrigado pela sua presença. Só a irmã e eu mesmo? Então tá bom. Nós, como a Maiara já disse, estamos aqui em uma série nos meses de agosto e nos meses de setembro, Juntos pela Vida. Você sabe que quando Jesus foi falar para Pedro sobre a igreja, ele falou assim: ó Pedro, sobre essa rocha, Jesus mesmo, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, as portas não vão prevalecer, dá uma ideia de que nós vamos estar juntos indo contra as portas do inferno. E aí elas não vão prevalecer. E é justamente isso que nós estamos fazendo. E eu amo uma citação do pastor Jabes, que ele fala assim: quem é a igreja? Aí ele fala: sou eu, é você, somos nós. Eu amo isso, porque a igreja não sou só eu, não é só você, mas é eu e você e nós. E o poder de Deus através de nós. Paulo fala lá em Efésios, né, que Deus pode fazer muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. E aí as portas do inferno não podem prevalecer. Hoje nós vamos estar juntos pela vida contra a dependência química, e para isso nós chamamos um pastor, o pastor Ananias. Vou pedir ele para subir, está ali à frente do trabalho na Cristolândia. Eu quero agradecer o pastor por ter gentilmente atendido esse convite. Muito obrigado, pastor. Nós vamos orar pela sua vida e depois você está no comando aí. Vamos orar, meus irmãos? Fechem os seus olhos, por favor. Estendam as suas mãos para cá. Abençoa a vida do pastor Ananias. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, gratos por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas, certos e confiantes, Espírito Santo, daquilo que o Senhor mesmo já preparou para nós. Nós pedimos, Deus, nessa manhã, que o Senhor use o pastor como um canal, Deus, límpido, direto dos céus para a terra, que o Senhor, Deus, toque as nossas vidas e também nos dê uma mensagem para tocar e alcançar outras vidas. Eu abençoo, Deus, as nossas mentes. Eu peço que o Senhor prepare o nosso entendimento, também as pessoas que estão assistindo essa palavra online. Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, traz transformação, traz libertação. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. A graça e a paz. Amém. É bom estar com os irmãos, né? Para a gente é uma honra estar com essa igreja, celebrando ao Senhor e tendo a oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho, né,
daquilo que nós temos vivido no ministério, no campo, dentro da proposta, né? Até mesmo do tema de hoje, né, pela manhã, e do que é o nosso desafio como ministério aqui nessa cidade, né? Como os irmãos falaram, né, nós somos responsáveis pela Cristolândia aqui, a unidade Cristolândia aqui em Linhares. Eu e minha esposa Letícia, que está em casa com o Tiago e com a Alícia. A pequena Elisa veio comigo, desceu para a salinha. E comigo também está o Henrique, que é um missionário em formação, né? Fica em pé aí, Henrique, o pessoal te conhecer. O Henrique é lá de Vargem Alta, e já indo para 4 anos, né, filho? Indo para 3 anos, né? Como missionário em formação. O que é o missionário em formação? É aquele missionário que está fazendo seminário ou está fazendo alguma faculdade e, paralelamente, atuando, né? Ali com a gente no campo missionário. Então, o Henrique, ele hoje é um seminarista, né? E também atuando ali com a gente, como missionário em formação, na Cristolândia Linhares. E tem também o Carlinhos, que está acompanhando a turma agora de manhã, que é outro jovem também, que é missionário em formação. E então, por enquanto, somos nós 4, né? A equipe aqui em Linhares, né? Eu, Letícia, na responsabilidade da gestão, o Carlinhos e o Henrique como missionários em formação, né? Já há 2 anos, inaugurou em janeiro de 2022, então já há mais de 2 anos, né, começou-se aqui na cidade de Linhares, a Cristolândia, que esse é o trabalho que nós temos feito aqui, e já há 12 anos, aqui no estado do Espírito Santo, hoje com 5 unidades. Nós temos aqui a unidade masculina lá em Nova Carapina 2, na Serra, que acolhe 64 homens. Nós temos a unidade feminina também na Serra, mas em Jacaraípe, que acolhe 15 mulheres. Nós temos o Sonho de Mãe, também paralelo ao espaço lá da unidade feminina, né, o mesmo sítio, que acolhe as mães sem separá-las dos seus filhos pequenos, que é chamado Sonho de Mãe. Então, a capacidade lá é para 6 mães, e mais aí dá umas 12, 13 crianças, né, aproximadamente. E nós temos no Centro de Vitória a missão, que é feito um trabalho diário ali, para quem não conhece, né, é feito um trabalho diário ali na missão, e de acolhimento, de atendimento. As pessoas chegam ali, têm a oportunidade de receber primeiro uma palavra, depois a oportunidade de tomar um café, de tomar um banho, trocar de roupas, e depois, ao meio-dia, tem a oportunidade de almoçar, ouvir primeiro uma palavra e almoçar. Então, são estratégias que a gente usa para receber esse pessoal e provocar nas pessoas, principalmente os que já chegaram às ruas por causa dos vícios, a oportunidade e provocar nelas a vontade de recomeçar, de sair das ruas e recomeçar, e começar uma caminhada. Então, ali é feita uma triagem daqueles que querem, e eles são enviados para o sítio lá da Nova Carapina 2, que é o antigo Ser Homem, que muitos aqui conhecem, porque hoje uma das maiores parceiras da Cristolândia aqui no estado é a Igreja Evangélica Batista de Vitória, né? Cedendo assim os espaços para a casa masculina e para a casa feminina. E, se Deus quiser, até novembro, com a graça dele, nós vamos inaugurar mais um espaço. E no centro também tem a fase 2, que na parte de cima a gente conseguiu um espaço lá, e fizemos uma reforma, um espaço para acolher mais 18 homens, aqueles que estão já na reta final, né, já passou pela caminhada, estão na reta final, prontos para ir para o mercado de trabalho, para os estudos, alguns retomando os estudos, alguns voltando a sonhar, né? Então, esse é o nosso desafio ali. E agora, se Deus quiser, até novembro, já iniciou-se as reformas da nova unidade, que será a 6ª unidade Cristolândia aqui no estado, que é em Marataízes, com capacidade para acolher mais 36 homens. Mais 36 homens. Estejam orando por isso, porque
é um desafio, né, abrir mais uma unidade. E para a glória e honra do nosso Deus, a Cristolândia Espírito Santo, sendo que no Brasil está em 9 estados, e com 39 unidades, em 9 estados, o estado do Espírito Santo hoje está sendo a referência dentro do acolhimento no contexto de Cristolândias no Brasil. E lembrando que a Cristolândia não é muito mais do que um projeto social, é muito mais do que uma casa de recuperação, é uma missão. A Cristolândia é uma missão dos batistas brasileiros, é uma frente missionária, uma ramificação da Junta de Missões Nacionais, que está fazendo esse trabalho e ajudando essas pessoas que vêm bater a porta, algumas famílias, e nós vamos estar abordando isso aqui no decorrer da manhã aqui, nós vamos estar abordando, né, algumas questões voltadas a esse problema, que tornou-se algo mundial, e nós vamos estar abordando, nós vamos estar falando aqui no decorrer do tempo que nós tivemos aqui, e o problema está para todo lado, não tem para onde fugir, né? Não tem para onde fugir, chegou para todo lado, independente do tamanho da cidade, independente do estado, seja o estado mais rico, mais pobre, independente de classe social, é um problema que está aí, está na sociedade, está para todo lado. E nós vamos abordar, né? Eu queria que já projetasse aqui para mim a abertura aqui do tema. E eu acho interessante, né? Eu achei interessante essa proposta de Juntos pela Vida, porque nós, como igreja do Senhor, nós estamos dentro de um contexto de vida, de mundo, que não tem como nós sairmos daqui, a não ser que Jesus retorne para nos buscar, que é a promessa dele, ou que a gente vai encontrá-lo, né? Que a gente parta para a eternidade. Então a igreja nós estamos aqui. A igreja segue e nós temos alguns desafios. Assim como o irmão muito bem aqui nas palavras que ele disse, né? De Paulo alertando e dando o direcionamento de que algumas coisas aconteceriam e nós teríamos que estar preparados. Eu queria que nós, dentro do contexto aqui, a gente abordasse um pouquinho no livro de Efésios, que é o livro que nós vamos trabalhar, né? O livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 13. Efésios 6, de 10 a 13. Nós vamos projetar ali. Você pode acompanhar aqui, se você quiser abrir sua Bíblia, pode ficar à vontade em abrir a sua Bíblia. Mas nós vamos projetar o texto aqui também. E falando um pouco sobre o livro de Efésios. Eu gosto muito do livro de Efésios, porque é um livro que o início dele, os 3 primeiros capítulos, ele vai nos dizer, vai nos falar dos benefícios que nós temos ao encontrarmos Jesus e entregarmos a nossa vida para Ele, a partir do momento em que Jesus passa a fazer parte da nossa vida, a partir do momento que nós ouvimos, né, o Evangelho da Salvação, né, e temos nele crido, você vai ver lá nos primeiros versículos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, como um penhor para a glória de Deus no dia da sua vinda. Então ele vai discorrendo ali nos 3 primeiros capítulos, e vai falar dos benefícios que nós temos ao recebermos Jesus em nossa vida. Só que aí do 4º capítulo ao 6º, ele vai falar, já agora abordando a ideia da responsabilidade que nós temos, a partir do momento em que agora nós temos Jesus, nós entendemos a mensagem da salvação, nós fomos salvos e resgatados por Cristo, agora isso nos dá e nos traz uma responsabilidade, né? Do 4 ao 6 ele vai narrar isso, ele vai discorrer em cima dessa ideia. Primeiro o benefício e agora a responsabilidade. E a gente está falando de um livro que foi escrito 60 ou 62 aproximadamente depois de Cristo, né? Não é um livro, uma carta doutrinária ou chamando a atenção, como muitas cartas de Paulo foram escritas, foi escrita da prisão de Roma,
né? Mas é uma carta dando alguns alertas e algumas instruções, também alertando a igreja e preparando, porque viriam dias complicados, viriam dias difíceis. Por isso que a ideia do tema que a gente colocou, que nós optamos em colocar, é extraído do próprio texto, do próprio versículo, que é a ideia do desafio de resistir o dia mau, né? Resistir o dia mau. Vamos ler o texto? Vamos ler os versículos? Vamos juntos? No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as estações. Porque não temos que lutar. Amém? Senhor, a palavra é do Senhor. E a minha oração é que ela encontre lugar em cada coração. Porque primeiro ela precisa falar em mim. E ela já falou. E a minha oração é que ela encontre corações aqui nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Resistindo o dia mau, né? Essa é a ideia do tema. E nós sabemos que nós vivemos dias difíceis. E como eu disse, a igreja está dentro desse contexto, não tem para onde fugir. Só que aqui no texto que nós acabamos de ler, Paulo ele vai alertar, dar um alerta. E ele vai falar para que a igreja, né, os novos crentes, ali direcionada ao pessoal de Éfeso, aos crentes de Éfeso, que aconteceria algumas coisas ali e a igreja precisava estar preparada. E o interessante do capítulo 6, que para mim é o fechamento com chave de ouro, é que, primeiro, se você pegar o capítulo 6 do início, você vai ver Paulo, ele alertando e direcionando algumas coisas voltadas à família, né? Pontuando algumas questões familiares, né? E ele vai trabalhar isso. E a partir agora desse que ele discorre com alguns pontos voltados à família, ele vem agora e coloca uma questão agora voltada a fortalecermos no Senhor, que o texto começa dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então está muito claro que nós precisamos buscar força no Senhor. Porque nós temos muitos desafios como igreja e como família. Nós temos muitos desafios. E não é à toa, não é por acaso que nós chegamos ao ponto, né, de precisarmos de locais para acolher pessoas, e falando aqui agora especificamente, pessoas que se encontraram com problemas voltados aos vícios e chegaram ao ponto agora de uma dependência muito profunda, que dentro do contexto social chama-se de adicção. O adicto é aquele que perde totalmente o controle, é a ponto de trocar qualquer coisa por aquele vício. Mas nós precisamos pensar como igreja, e aqui o texto que nós lemos está muito claro, que a nossa luta, a luta da igreja não é contra a carne ou sangue. O texto disse que a nossa luta é contra principados e potestades. E essa luta, ela torna-se mais difícil, porque a luta torna-se mais difícil quando nós não temos, às vezes, a capacidade de ver a situação. Porque ela acontece no mundo espiritual. Mas quando nós buscamos essa armadura de Deus, esse fortalecimento em Deus, que Ele orienta a igreja, aí nós vamos ter a sensibilidade de entender
Nós vamos ter a sensibilidade de compreender essa batalha e perceber, porque ela acontece no campo espiritual. Então nós, como igreja, talvez um ponto de vista um pouco diferente, né, de alguns outros órgãos, né? A luta não é contra pessoas, mas a luta é contra principados e potestades. O texto ficou bem claro. O texto está bem claro. Contra principados e potestades. E o Paulo, se você passar o próximo texto, você vai ver, pode passar por favor, ele nos dá um alerta, né? No versículo 10, ele nos dá um alerta, e no texto inteiro ele diz: fortalecei-vos no Senhor, busca a proteção do Senhor, busca o escudo dele. E o tempo inteiro ele fala, por quê? Porque a luta é no campo espiritual, e ela vem para fora, e por isso que nós vemos essa situação, né, que a gente encontra aí, quando a gente passa. Como eu disse, não tem cidade agora que que foge desse contexto, desse problema. Não existe, por menor que seja a cidade. Você vai passar lá vai ter uma mini Cracolândia, ou uma pequena aglomeração de pessoas que já começaram a trocar tudo pelos vícios. Por onde você for, você vai ver. Não tem para onde fugir, infelizmente. Só que, pegando o contexto dos temas que a igreja tem trabalhado também, né, de vários temas que se encontra no meio em que nós estamos, nós precisamos entender que a gente pode colocar nome nas coisas, nos pecados, nos erros, né, nas falhas, mas nós precisamos entender que a nossa luta também é contra o pecado. A luta da igreja é contra o pecado, porque o que nós fazemos é colocar nomes, né? É colocar nomes, mas nós precisamos entender que a luta é contra o pecado. As drogas é a consequência, a promiscuidade é a consequência, a falsidade é a consequência, o engano é a consequência. Tudo isso são coisas que nós denominamos e que choca, mas isso é tudo consequência. E por isso que Paulo então nos alerta, ficai alerta, fiquem atentos. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar firmes e buscar no Senhor força. E para ficarmos firmes, nós precisamos das armaduras de Deus, né? O segundo ponto aqui, preparados, versículos 11 e 12. Precisamos das armaduras de Deus, porque a nossa luta é contra alguém muito poderoso, contra principados e potestades. E não tem como lutar sem as armaduras de Deus. Não há como lutar sem estarmos preparados para essa batalha. Não tem como. Porque já chegou em todos os pontos, já chegou em todas as casas, quase todos os lares. Quem não tem um parente, um primo ou um amigo próximo que se envolveu no mundo das drogas? Quem não tem? Famílias sofrendo, famílias passando aperto. E eu queria que você passasse, né? É o próximo ponto aqui. Eu queria mostrar para vocês uns dados. Isso são pelos acolhimentos que nós fazemos lá na Cristolândia, né? Uma vez que Cristolândia já tem aqui no estado 12 anos, então muitas pessoas passaram por nós. E só para título de informação, 86% dos acolhidos que passaram na Cristolândia relatam que iniciaram nas drogas dos 11 aos 14 anos. E aqui eu quero enfatizar o alerta que Paulo deu, irmãos. Nós precisamos estar atentos com os nossos filhos. Irmãos, nós precisamos estar atentos com os nossos filhos. Porque eu estou falando aqui de homens que hoje, por exemplo, no nosso contexto ali, uma faixa etária aí que é acima dos 30 anos e vai até os 50.
50 e poucos anos, que hoje estão lutando contra uma situação que iniciou-se lá atrás, aos 11, 12, 14 anos. Então nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar atentos, precisamos estar olhando nossos filhos, nós precisamos ter cuidado com o que nós fazemos em nossa casa. Sabe por quê? Porque aqui, se você pegar e conversar com essa turma, quando faz-se lá a chegada deles, né, a triagem, você vai perceber que a grande maioria não começou diretamente nas drogas chamadas ilícitas. Sabe o que quer dizer isso? Começaram bebendo bebidas alcoólicas. E aí que nós, como igreja, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. E estar alertas. Porque às vezes a questão de tudo é relativo, ou de não tem problema não, isso pode, aquilo não pode. Os nossos pequenos estão entrando num caminho que para voltar é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Eu me recordo, poucos anos atrás, estava lá em Vitória, na unidade lá de Vitória, na missão, Cristolândia Vitória. Funcionava ali no centro, no antigo prédio do SESI, ali de frente para o porto. Né? Ficou por 10 anos naquele prédio, e agora nós conseguimos um outro espaço, porque o SESI pediu o prédio de volta, né? A gente usou o prédio lá por 10 anos, graças a Deus, sem gastar um centavo. Eu estava lá, recebi uma ligação do pastor, lá da igreja onde eu congregava, que eu era membro na IMEAIP, lá em Guarapari. Ele me liga e fala assim: Ananias, estamos precisando de ajuda, tem vaga aí? Falei: pastor, tem vaga sim, quem é que está precisando de ajuda? É o fulano. Aí eu parei assim: não, peraí, quem é o fulano? Não, é o fulano. Não, é o fulano, pastor? É o fulano. Eu não estava crendo quem era o menino que tinha entrado nas drogas. Sabe por quê? Até poucos tempos antes, vamos dizer assim, meses antes, um rapaz, tem um talento musical muito grande. Participava de tudo, um jovem. Havia recém-casado, já estava em crise no casamento, e eu não sei, provavelmente lá atrás havia tido contato com algo que despertou nele essa vontade, e ele partiu para o uso da cocaína. Aí entendeu-se que ele tinha adicção, era um adicto. Aí eu falei: misericórdia. A gente vê, né, no dia a dia, mas quando a situação é mais próxima, a gente, né? Aí leva esse menino para lá, conversamos com ele, conversamos com a psicóloga, né? Demos algumas orientações, graças a Deus, não foi necessário ele seguir no acolhimento para um tratamento de tempos. Mas aí o pessoal se mobilizou, a igreja abraçou, começaram a cuidar e a direcionar ele, a ajudá-lo. Não foi necessário, não foi preciso ele passar esse período no sentido de ir por um acolhimento. Mas com a ajuda dos irmãos, com o abraço da igreja, ele conseguiu vencer, conseguiu sair dessa. É só para nós ficarmos alertas, irmãos. Porque às vezes o nada a ver tem problema. Estou falando isso por experiência própria. Porque não tem aquele vinhozinho do fim do ano? Eu gostava. Né? Não, fim do ano, né? Tomar um vinhozinho. Não tem nada a ver. Eu gostava. Mas aí há anos atrás, muito antes de conhecer Cristolândia, um amigo que foi por meio dele que eu conheci minha esposa, que ele é primo dela,
descobri que ele tinha um problema com alcoolismo muito forte. E nós conseguimos, na ocasião, né, ainda lá em Guarapari, conseguimos levá-lo para o acolhimento. Na época ainda era um projeto que era da Convenção Batista, né, do Espírito Santo, lá no Xuri. Conseguimos levar ele para lá e ele conseguiu se recuperar do alcoolismo. E eu pude ver o desespero nele e na família. Uma coisa que eu não tinha visto de perto. Aí, a partir daí, nós começamos a ajudar outros, né? Tudo tem um começo, né? Começamos a ajudar outros que pediram ajuda e começamos a fazer contato com algumas casas de recuperação. E esse rapaz se recuperou. É um amigo, né? Parente da minha esposa. A partir daquele momento, eu falei assim, nunca mais eu brinco com esse negócio de vinho, de seja o que for. Meu irmão, só para a gente ficar alerta, porque às vezes a gente está dando bobeira ali, ó, e os pequenos, os nossos filhos, os pequenos estão nos vendo. Isso pode causar um dano muito grande lá na frente. E nunca mais eu brinco com esse negócio. Acabou. Nunca mais. Falando de mais de 20 anos atrás, nunca mais. Porque o negócio é muito sério. Se você for conversar com essa turma, você vai falar, como que começou, filho? Ah, não foi nem na maconha, não. Comecei tomando alguma coisinha, né? Comecei bebendo lá uma cerveja, depois foi um... É assim que começa. Aí daí vai para algo mais forte, que vai para algo mais forte, que vai para... Porque a estatística aí é mais de 2 milhões de pessoas nos vícios. Mas isso, que pessoas são essas? Essas que chamam a atenção, né? Porque quando chega no crack, chega ao fundo do poço. Pelo menos por enquanto, no nosso contexto aqui ainda, né? Quando chega no crack, chega no fundo do poço. Aí chama a atenção, né? Quando o cara chega lá nas ruas que você passa, e eu me recordo que nós saímos uma vez aqui nas ruas para fazer uma ação, de vez em quando a gente sai, para acolhimento também, né, de algumas pessoas. Aí um dos pastores foi conosco, ele saiu, ele falou assim, eu agora nunca mais vou olhar para as ruas de Linhares com os olhos que eu olhava antes, porque eu não imaginava que era assim. Eu não imaginava que era assim. Nunca mais eu olho para as ruas de Linhares com os olhos que eu olhava antes. Que a gente não imagina, porque é algo que choca, algo que chama a atenção. Agora nós precisamos parar também e prestar atenção para aquele contexto, às vezes, do alcoolismo que é silencioso. E eu quero dizer para vocês que grande parte, ou a principal dos problemas, questão dos vícios, o mais perigoso é o alcoolismo. Ah, mas mas o crack chama tanta atenção. Sim, mas o alcoolismo ele é silencioso, ele é barato, as pessoas recebem convite para participar dele, ele consegue em qualquer lugar, dependendo do contexto, chama pouca atenção e vai destruindo aos poucos. Vai destruindo aos poucos. Por isso nós precisamos ter cuidado, ter alerta, estarmos atentos. E outro dado aqui, passando agora, a parte de baixo aqui, 78% do pessoal que chega vieram do contexto cristão evangélico. Aí quando eu vejo essa estatística, eu paro e falo assim, algo deu errado. Alguma coisa deu errado lá atrás. Eu tenho rapazes lá que conhecem a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. De todos os contextos cristão evangélico, eles vieram desse contexto. Mas lembra lá atrás, que ficou uma marquinha lá atrás? Esse problema vem, aí o adicto, ele procura fugas, né? Ele vai fugir.
O adicto, quando ele se depara com uma barreira, seja ela qual for, seja relacionamento, seja profissional, seja sentimental, seja qual for, quando ele se depara com essa barreira, a fuga é o vício. Ele corre por vício, sem pensar muito. É quase que automático. Ele foge para o vício. E, infelizmente, 78% passaram em nossas igrejas. Geralmente, deixa eu redundar aqui, geralmente é geral. Mas essa base aqui eu tirei do nosso trabalho, né? Do nosso trabalho, eu tirei essa base aqui, do que nós vivemos como Cristolândia aqui no estado, né? Porque eles chegam e passam por nós. Se vocês quiserem fazer pergunta, irmãos, pode levantar as mãos, tá bom? E aí eu estou fazendo aqui uma introdução bíblica, né, com a introdução da palavra, e também colocando alguns dados do assunto, o que é, né? Então, tem toda a liberdade para perguntar, pode ficar à vontade. Então, esse é dados vividos por nós. Talvez mude alguma coisa dentro do contexto geral, mas é mais ou menos isso. Para todo lado se vai. Quer ver? Pastor Giovanni está lá embaixo. É só você conversar com ele. Pastor Giovanni, eu sei que tem uma capelania nos presídios. Pastor Jabes deve saber, qual é a porcentagem, pastor, de ex-crentes que estão lá dentro? Muito alto, né? É o mesmo contexto. Não é isso? 80, é isso mesmo. Fala, irmã. Não estou conseguindo te ouvir. Sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Infelizmente. É duro, irmãos. Falar num assunto desse, uns dados desses, dói o coração, aperta. Mas, infelizmente, é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. E a igreja está dentro desse turbilhão. Nós estamos dentro desse turbilhão. E o que fazer como igreja? O que fazer? Como nos defender? Como o texto aqui pediu, né, falou, né, defender das ciladas, das setas inflamadas, né, dos ataques do inimigo. Por isso que nós, como igreja, nós não podemos brincar, o negócio é sério. Porque existe um inimigo aí de nossas almas, e o texto deixou bem claro isso. Por isso que a ideia do dia mau, que o dia mau vai vir, vai chegar. Por isso nós precisamos em Deus, buscar força nele, para resistir o dia mau. Porque existe um inimigo querendo arrasar com as famílias. Você quer destruir a sociedade, destrua a família. E a droga é uma das estratégias que ele usa para fazer isso. É uma das estratégias, e infelizmente, tem tido um sucesso. Mas em nome de Jesus, nós como igreja, nós não vamos baixar a guarda. Nós não vamos, não podemos. Por isso que hoje nós estamos ali, com a capacidade de acolher 30 homens, desses que pediram ajuda, dentro da nossa capacidade, de acolhê-los e instruir. Porque, como eu disse, nós não somos um projeto social apenas. Nós somos uma missão. E lá nós vamos ensiná-los a relembrar e a buscar memórias boas. Nós vamos ajudá-los a se fortalecer no Senhor, porque a nossa base de trabalho é a palavra de Deus. Lá o rapaz vai chegar, ele vai ter acompanhamento, ele vai ter estudo bíblico, aconselhamento, pastorais, devocionais. Vai sentar com a psicóloga, com alguém para aconselhar, para ajudar nessa caminhada, a recomeçar. Por quê? Porque ele foi atingido. E muitos, eu não tenho dúvida nenhuma da fé. Eu não tenho. Porque são caras que às vezes eles compartilham com a gente o testemunho deles e a história deles, e falam, muitas vezes eu fui para o uso de droga chorando, não querendo. Mas há algo tão forte naquilo. Vocês sabem quando que essa praga desse crack apareceu? Já ouviram a história?
década de 80, a polícia dos Estados Unidos, principalmente em Nova York, começou a dar em cima do tráfico. E numa das ocasiões, uma turma que estava lá num dos guetos, para se livrar do flagrante, porque o negócio estava pesado para o tráfico, eles se juntaram e jogaram o que eles tinham dentro de um tambor. Não existia crack. Não existia. Olha só. Jogaram dentro de um tambor e jogaram produtos para incinerar. Misericórdia. Quando jogaram fogo para queimar, falar que estava aquecendo. Quem já passou por essa experiência sabe que eu nunca passei, mas pelo que os meninos relatam, os rapazes relatam, quando jogou o fogo, deu a onda que dá quando se dá no uso do crack. Deu aquela onda, pum, ficaram lá alucinados. E depois que passou o fogo, eles viram aquele negócio em escala quase que industrial. Aí aquilo secou. Então, a palavra crack não é nem uma palavra, é a expressão que veio do ruído. Porque quando aquilo secou, começou a quebrar e fazer o barulho de crack. Quando você quebra um biscoito bem, aí faz crack, aquele barulho. Aquilo começou a fazer o barulho. Então, o crack é uma expressão de um som. Não é um nome que foi criado. É uma expressão do barulho que virou o crack, crack, crack. Aí eles descobriram depois disso que pegando pequenas porções, eles faziam aquela onda. E eu não tenho dúvida nenhuma que o inimigo de nossas almas estava ali com a madeira misturando. Por quê? Misericórdia. Está vendo? Ninguém foi lá e vamos misturar aqui a química A com química. Não foi. Vocês estão entendendo a nossa luta, irmãos? E a igreja está no meio disso. Nós não podemos baixar a nossa guarda, nós não podemos baixar a guarda. Nós precisamos seguir, a igreja precisa seguir. E para isso nós precisamos das armas, nós precisamos da defesa que Deus nos dá. Depois você lê lá o restante do capítulo, que você vai ver, Paulo instruindo lá, ele vai falar do capacete, do escudo, da espada. São armas espirituais. Porque tem lutas que nós só vamos vencê-las no campo espiritual. Não adianta a gente arrumar estratégia. As estratégias às vezes ajudam, Por exemplo, o acolhimento é uma das estratégias. Mas, gente, nós não temos capacidade de acolher todo mundo, não. Só lá em Vitória, semana para trás, pastor, 60 pessoas na fila de espera. E 64 homens acolhidos lá no sítio, lá no antigo Serome. 64 homens acolhidos e mais 60 pessoas esperando na fila. Aqui nós temos 30, chegou uns 15 pessoas na fila de espera. É a estratégia que Deus dá. Mas nós precisamos entender que não é só as estratégias, não somente com as estratégias que nós vamos vencer. Nós precisamos da força de Deus, irmãos. E nós não podemos parar. Nós não podemos parar, nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos deixar com que os nossos filhos se percam. Precisamos lutar por eles. Precisamos lutar pelos nossos meninos, pelas nossas meninas. Porque o negócio está descarado. E nós precisamos orar também pelas nossas autoridades. Precisamos orar pelas nossas autoridades. Porque o desafio cada vez mais é lutar para que não se folgue mais a corda, E deixe a bel prazer. Porque folgando a corda, vai virar uma situação complicada. E nós, como igreja, estamos nessa luta. Estamos nesse turbilhão. E o diabo, ele quer destruir as famílias. E como eu falei, as drogas é uma dessas ferramentas para esse objetivo. Precisamos estar alerta, precisamos nos preparar. E é só Deus que vai nos fortalecer.
É Ele que vai nos fortalecer. Pode passar o próximo, por favor? O Deus que nos fortalece, que nos dá as armaduras, é o mesmo que nos dá a vitória. Nele seremos inabaláveis. Versículo 13, vai falar o quê? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Deus não nos chamou com uma promessa de que tudo será um mar de rosas. A palavra diz que no mundo nós teríamos aflições. Nós teríamos aflições. Mas nós precisamos ter bom ânimo. Né? Aquele evangelho fácil, venha Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Talvez para uns vir a Jesus vai aparecer mais problemas, porém o principal problema vai ser resolvido. Porque quando nós estamos em Jesus e entregamos nossa vida para Ele, nós temos a garantia que um dia nós estaremos com Ele nos céus. E isso para nós é a maior promessa que nós temos, como crentes em Cristo Jesus. E nada pode nos roubar isso, nada pode nos tirar isso. Por isso que Ele nos alerta. Mas Ele vai nos dar a vitória, nós vamos vencer. Nele nós vamos vencer, Ele nos dará a vitória. O próximo quadro, pode passar? Convide Deus para lutar ao seu lado, pois a maior vitória que Ele pode nos proporcionar foi vencida por quem? Por Cristo, onde? Na cruz. Por isso, nele somos mais do que vencedores. Nele nós somos mais que vencedores. A luta está aí, mas Ele está do nosso lado. Aquele familiar lá, aquele parente, aquele amigo, talvez esteja perdido lá no mundo das drogas ou no alcoolismo. Não desista. Eu sempre falo para os meninos que às vezes têm recaída, eu falei, não baixe a guarda, não se entregue. Recaiu, caiu, veja onde você tropeçou, e levante lá, e recomece. Comece a caminhada, recomece a caminhada. Não fique prostrado. Porque enquanto a vida é esperança, e quando a nossa vida está pautada nele, no nosso Senhor Jesus Cristo, quando a nossa esperança está nele, porque nós esperamos nele, nós aguardamos nele, nós podemos caminhar, mesmo com lutas e dificuldades. Mesmo talvez não vendo esperança, igual algumas mães, alguns pais que chegam para nós lá desesperados, como se não tivesse mais solução. E nós tentamos sempre direcionar que em Jesus Cristo há esperança. Nele há esperança. E indo para o final, eu queria, nessa oportunidade, queria que se você tiver alguém que está enfrentando essa luta dos vícios, se você tiver alguém, algum nome, você lembrar de alguém aí, ou parente, ou amigo, seja o que for, você vai se pôr de pé representando essa pessoa que vai estar na sua mente, e Deus já sabe quem é. E nós vamos orar por essas pessoas. Nós vamos colocar essas vidas diante do altar do Senhor. Porque Ele pode. Eu não sei qual a estratégia que Ele vai usar, se é alguém que vai... Eu não sei, eu sei que Ele pode. Porque mesmo diante de tantos desafios, mesmo diante de tanta tristeza, nós temos visto pessoas vencendo. Nós temos visto Deus recuperando vidas. Nós temos visto pessoas se rendendo aos pés de Jesus. E Deus transformando a vida delas. Porque o nosso objetivo é levá-los ao caminho e mostrar o caminho. É só estratégia. Quem faz a mudança, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus.
Então você vai se pôr de pé onde você estiver e nós vamos orar. Nós vamos levantar um clamor em oração por essas pessoas, por essas vidas, seja quem for. Nós vamos levantar um clamor. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, e clamamos. Vamos estar louvando com os irmãos e nós vamos orar. Você tem uma pessoa para colocar diante do Senhor, você vai estar de pé, colocando essa pessoa. É difícil a gente não ter contato, né, com alguém, ou muito difícil. Mas Deus, Ele pode. Vamos rogar ao Espírito Santo de Deus que visite, onde estiver, nesse momento, nessa manhã. Pastor Jabes, o senhor vem orar, pastor? Sinta-se em casa. Vem fazer essa oração, colocando essas vidas, essas famílias que estão sofrendo. E nós, como igreja, nós vamos fazer algo, nós vamos continuar fazendo algo. Vamos continuar batalhando, vamos continuar lutando. E Deus vai trazer uma solução, Ele vai trazer uma resposta. Pastor. Queridos, enquanto o Ministério de Louvor estiver adorando ao Senhor, você que está se colocando no lugar aí de alguém, se você quiser vir aqui à frente, vai ter pessoas aqui orando com você aqui também. Só quem vive essa situação é que sabe a dor. Tem alguém em casa, na família, talvez no ambiente de trabalho. Então você que vive essa situação, sai do seu lugar. Eu vou pedir pastores, líderes, uma boa parte está ali embaixo, né? Mas temos aqui homens e mulheres de Deus para estar aqui na frente, orando com você, orando por você. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar, podemos cantar. Glória a Deus. Glória a Deus. Preciso pedir ajuda. Os pastores, os líderes podem estar orando aí também. Oh Deus, nome de Jesus, ó Pai, nome de Jesus. Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, visita, Senhor, esta família, visita esta casa, Senhor, Deus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, nós continuamos na Tua presença, Senhor. Os Teus filhos, Tuas filhas aqui estão intercedendo, Senhor, pelo esposo, pela esposa, por um filho, um sobrinho, um amigo. Estamos clamando aqui pelo poder do Teu nome. Oramos para que o Senhor visite, ó Deus, esta pessoa, onde ela estiver. Talvez já esteja sendo medicado, no centro de recuperação.
Quem sabe, ó Deus, andando pelas ruas da nossa cidade. Quem sabe, ó Deus, o seu familiar nem sabe, ó Deus, onde ele esteja nesta hora. Ó Deus, nós oramos, ó Deus, por mães que estão com seus corações aflitos. Deus, em nome de Jesus, que nesse dia o Senhor possa, Senhor, enviar o refrigério, a cura, a libertação, ó Deus, sobre esta família, sobre esta casa, que o Senhor possa trazer a resposta, trazer, ó Deus, a estratégia, para que vidas sejam salvas, libertas e curadas, pelo poder do nome de Jesus. Eu oro, ó Deus, pelas pessoas também que estão comprometidas com o bem-estar, ó Deus, destas pessoas. Oro, ó Deus, pelo pastor Ananias, a Cristolândia, em Linhares, ó Deus, no Brasil, todas as casas de recuperação, igrejas, missionários, empresas que estão, ó Deus, comprometidas, ó Deus, em abençoar, em ajudar, ó Deus, em nome de Jesus. Mas oramos também, ó Deus, pelas nossas autoridades, que haja sensibilidade, que haja temor ao Teu nome, que haja uma política, Senhor, voltada, ó Deus, para o bem-estar desta comunidade. Oramos, ó Deus, declarando o poder do Teu nome sobre estas estruturas, ó Deus, sobre este sistema tão corrompido, ó Deus, que acaba levando homens e mulheres a este caminho de perdição. Pai, nós oramos por um tempo de salvação, por um tempo de libertação, como também da Tua graça, do Teu favor, sobre estas famílias, que só o Senhor sabe, a dor, ó Deus, a aflição, medo, a angústia. Traz conforto, traz consolo. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Continue crendo no poder do nome de Jesus. Queremos agradecer aqui o pastor Ananias. Ele falou um pouco aqui sobre o trabalho da Cristolândia. Então, todas as vezes que os irmãos ouvirem que a gente fala da Cristolândia, já sabem hoje do que se trata, tá? Então, um trabalho muito lindo que a Igreja Batista realiza aqui no Brasil. Algumas cidades, né, tem a Cristolândia, além de outros trabalhos que são feitos nesse sentido, né? Eles trouxeram um pacotinho de biscoito ali, né? Tá ali embaixo. Eles estão vendendo, irmãos, a R$5. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, vocês vão aumentar esse preço para R$10. R$5, tá? Então, nós aqui, quem for adquirir, se tiver, porque já tinha gente comprando ali, né? Tem mais lá na Cristolândia? Aquele ali não. Então, pode dobrar a quantidade, traz aqui no meio da semana, pode dobrar aquela quantidade. Então, você que vai abençoar, tá, queridos? Então, é de 10 para cima, tá? Nós vamos abençoar a Cristolândia, tá? A gente tem que ter prazer, é uma oferta que você está dando, é uma semente que nós estamos aí semeando, tá ok? Tá. Tem mais algum material, alguma coisa assim? Sim, lá está aberto para quem quiser conhecer, fica ali atrás do asilo, fica atrás do asilo ali no bairro Interlagos. Tá? E que Deus abençoe. De trás do Marília também. Amém? Um amigo de Mantena, Ramon ali, está ali, ó. Está aqui, ó, bênção de Deus. Que bom, que bom. Olha aí. Nós está em casa aqui, rapaz. Tá? Não é só eu que estou em casa, não, você também, né? Obrigado, tá? Vamos aplaudir o Senhor na vida do pastor Ananias. Leva o nosso abraço lá, tá? Queridos, daqui a pouco nós estamos de volta, né? Chega um pouquinho mais cedo, teremos uma grande celebração nesta noite, estaremos também fazendo a consagração do livro da Daíse e da Thaís, tá? Que vai ser apresentado na Conferência Maria, que é quinta-feira, mas hoje, para honrar aqui as mulheres da casa, a gente vai consagrar este livro, e eu penso que à noite já será entregue. Estão preparando ali, então, para honrar as mulheres da casa.
tá? E aquelas mulheres de outras igrejas que virão, que eu não estou ouvindo, vocês também serão honradas, tá? Tem que lembrar, né? Tá ok? Quinta-feira, na Conferência das Marias, nós conseguimos também um estacionamento aqui do Sempre Tem. Então, as mulheres que chegarem, se quiser estacionar lá, nós conseguimos ali aquele estacionamento. Então, será uma quinta debaixo das bênçãos de Deus. Nós já temos mais de 800 mulheres inscritas, tá? Nós vamos viver aqui o sobrenatural. Os homens ficaram em casa orando, arrumando a casa, cuidando dos filhos, né? Para quando a mulher chegar, né? Ele vai estar cheirosinho também, né? Já pensou as mulheres no fogo? Jesus, hein? Glória a Deus, hein? Tá, querido? Deixa eu lembrar você também que nós recebemos, nós adquirimos mais alguns livros para a nossa livraria, tá? E esses livros a gente, assim, busca a direção de Deus, a gente seleciona, porque a gente conhece o nosso público. Então, chegaram mais alguns livros aí que vão abençoar a sua vida. Essa semana, nós estamos encerrando um ciclo de 21 dias de oração. Oramos aqui meio-dia, oramos 18 horas, e essa semana nós estaremos orando nas empresas, nas escolas, repartições públicas, nas fazendas, enfim. Você que tem interesse de que alguém da igreja vá lá orar na sua empresa, lá na sua propriedade, depois procure o pastor Giovanni, ou um dos líderes aí, dê o nome, mas o pastor Giovanni deve estar ali embaixo ali. Ele deve estar numa reunião, que aí eles vão programar um horário para orar nas empresas. Na quarta-feira, nós já temos um grupo de homens aí, você querendo participar, homens, né? Procura o pastor Giovanni, nós vamos orar em lugares estratégicos da nossa cidade, tá? Eu acho que é 21h30, então homens, pode procurar, se você quiser ir também, vamos lá, vou estender as mãos, orar, louvar a Deus por você que pôde participar ontem do passeio ciclístico pelas ruas da cidade, foi um momento muito abençoador, tá certo? À noite a gente vai mostrar aqui umas fotos, e eu e a pastora Sulamite estaremos numa live, amanhã, 22 horas, orando pela cidade de Linhares. Então, entra lá no YouTube, pelo canal da IEB Linhares, dá lá um like, e quinta-feira, no dia da cidade de Linhares, meio-dia, nós vamos espalhar aí por toda a cidade, não apenas a nossa igreja, nós vamos conclamar a cidade a ter uns 10, 15 minutos de oração, na sua casa, no seu, onde você estiver, entra lá no YouTube, então nós vamos mobilizar toda a cidade para orar por Linhares, amém? Pelo Instagram, então, quinta-feira será pelo Instagram, meu de Sulamita, né? É da igreja, né? Da igreja, aí eu boto o meu do lado, entra no meu também, tá certo? Então, queridos, faça isso. Agora, você pode também fazer isso, independentemente da voz de comando do pastor, aquilo que Deus tocar no seu coração, faça também. Está andando aí pelas ruas da cidade, vai andando estendendo as mãos, né? Tá certo? Pastor, eu fico com vergonha de estender as mãos, meu querido, começa a andar igual os militares, né? Vai abençoando, Senhor, vai abençoando, vai abençoando, tá certo, queridos? Foi uma estratégia que Deus nos deu. Vamos orar, agradecer ao Senhor, parabenizar o Ministério de Louvor, tão bonito, hein? Rapaz, agora é assim, você tem que saber qual a paleta de cor deles, eu estou fora da paleta, viu? Estou combinando aqui, ó. Mas que bom, mais do que a paleta, é a unção do alto que vem, né? Obrigado a Deus por esta manhã, obrigado por esse tempo de adoração, obrigado por cada encontro que está acontecendo aqui nas dependências desta igreja, pastor Ananias, ó Deus, esse brilhante trabalho que eles vêm realizando. Oramos para que tenhamos uma tarde abençoada, a celebração desta noite, uma noite de salvação, de cura, de libertação, as nossas células que estarão se reunindo durante a semana, que seja um tempo do sobrenatural, abençoamos a nossa cidade, ó Deus, um tempo de prosperidade, de saúde, um tempo, ó Deus, onde o favor dos céus seja sobre cada casa, sobre cada família. Oramos na certeza dessa presença do Espírito Santo em nós, da graça do Senhor Jesus Cristo sendo revelada e manifestada, e esse grande amor de Deus Pai, a cada dia sendo vivenciado por nós, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, não saia aí sem dar 3 abraços, e hoje eu já tenho onde almoçar, tá? Então hoje não precisa me convidar.